Boa tarde a todos. Eu gravei uma primeira live por volta das 14 horas, né? E ela não. Tivemos alguns problemas técnicos, ela não ficou boa, né? Ela ficou com um problema sério no áudio, praticamente impossibilitando a gente estar dando continuidade, né? Na verdade, eu cheguei até a gravá-la inteira, porém, acabou não dando certo, né? Então, essa, esse momento eu vou regravar mais uma vez. Essa é a nossa live de aquecimento. Aquecimento é a apresentação do TFM, que é o treinamento de formação ministerial. Meu nome é Jorge Alves, eu sou pastor, ministro do Evangelho, pastor, professor, missionário, já há 2 décadas. Eu venho exercendo o ministério cristão aqui na cidade de Francisco Morato. Eu estou desde 2006, há 17 anos, plantando igrejas e realizando o trabalho pastoral. No Facebook eu estou publicando mensagens, evangelizando pessoas, usando essa rede social para pregar o evangelho desde 2010, desde 2010, 2011. Então, já há algum tempo eu tenho feito algumas lives aqui no Facebook. Na época da pandemia, em 2021, eu gravei uma série intitulada Orando com os Salmos, né? Nessa série, eu fiz uma reflexão em cada um dos salmos, os 150 salmos. Você pode encontrar isso na minha página no Facebook, chama-se @Jorge Alves. E ano passado eu comecei uma série de reflexões do Evangelho de Lucas, que, por sinal, vou retomá-las a partir desse mês de maio agora. Parei por volta do capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Então eu tenho usado as redes sociais basicamente desde a época do Orkut para cá, ou seja, desde 2009, 2010, eu tenho usado as redes sociais para transmitir o Evangelho. E hoje eu estou aqui nessa live, gravando essa live, para falar do curso do TFM, desse treinamento. O que vem a ser o TFM, né? A sigla TFM significa Treinamento de Formação Ministerial, ok? É um treinamento voltado para capacitar pessoas para realizar o ministério, para realizar a obra de Deus com maior eficácia. É um treinamento voltado para a prática ministerial, onde o participante ele vai não só compreender, entender determinados aspectos do ministério, como ele vai, desde o início, a trabalhar e agir na prática, ok? Então, já vou começar fazendo algumas diferenciações para que a gente possa entender qual a diferença de um treinamento para um curso ou de um treinamento ministerial para um curso teológico. Então vamos lá. Qual a diferença entre curso e treinamento? Bom, os cursos, você realiza, todo tipo de curso ele tem uma propriedade mais acadêmica, mais intelectual, mais voltado para a teoria. O treinamento ele é aquilo que o pessoal do mundo corporativo chama de hand-on. O que quer dizer isso? É pegar na mão, é pôr a mão na massa. Então, quando você faz um treinamento, você aprende sobre algo prático, visando já colocá-lo em prática. Então, cursos tendem a te dar informações, a você absorver informações, princípios, para entender o funcionamento de um determinado campo de conhecimento. E o treinamento, ele viabiliza você fazer aquilo, realizar aquilo, colocar em operação
aquela determinada situação, aquele determinado conhecimento que você recebeu, que você aprendeu, ok? Qual a diferença agora entre curso teológico e treinamento ministerial? Há uma diferença? Sim, há diferenças. O curso teológico, ele visa te capacitar academicamente para que você possa conhecer a fé cristã, as doutrinas, um conhecimento do texto das Escrituras Sagradas. Você vai aprender sobre exegese, você vai aprender um pouco sobre as línguas a qual as Escrituras foram escritas, né? O hebraico, o grego. A partir daí você vai aprender a fazer exegese, você vai aprender a fazer uma tradução mais livre, uma tradução do texto em si, dentro das regras de tradução. Você vai aprender também sobre prática ministerial, né? Tem teologia pastoral, evangelismo. Vai depender muito da escola, do seminário, do curso teológico em si. Vai depender de N fatores para montar a grade. Mas o curso teológico ele visa sempre ser algo acadêmico, ser uma disciplina acadêmica para a formação intelectual, ok? Tanto que quando você estuda, por exemplo, hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, homilética, que é a arte de pregar, você vai compreender todos os princípios por trás dessa prática, desse exercício de ministério, interpretar a Bíblia ou pregar. E somente depois que você compreende esses princípios, que são muitos, você vai colocá-los em prática. No passado, até o século passado, era muito comum, quando um pastor ou uma igreja enviava alguém para o seminário, um vocacionado, esse é o termo, né, para o seminário, para estudar teologia, ele já era alguém que já tinha bases firmes, ele já tinha passado por discipulado na igreja dele, já entendia muito bem a fé cristã. E lá ele iria receber um preparo acadêmico, entendeu? Com a finalidade de se tornar um teólogo. O curso teológico, ele acaba visando muito mais a sua formação acadêmica, que na prática serve para a prática pastoral, do que propriamente um preparo somente para a prática, ok? Então aí já está a grande diferença. E o treinamento ministerial, o que é? O treinamento ministerial, ele não visa tanto esse preparo acadêmico. O treinamento ministerial, ele visa você pôr a mão na massa, você aprender a fazer, você fazer aquilo, você desenvolver aquilo. Então, você pega, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos quando eu estiver falando aqui sobre a grade. Mas para a gente matar isso, definir isso, um curso teológico visa o seu preparo acadêmico em relação à teologia, visa o seu preparo acadêmico em relação a entender sobre a fé, sobre a religião cristã e, dependendo do curso teológico, até sobre outras religiões. O treinamento ministerial ele visa te dar ferramentas, ensiná-los a usá-los para a prática do ministério no dia a dia, na sua comunidade, na missão, onde quer que você esteja inserido, ok? Então, basicamente é essa a diferença. Então, eu vou fazer agora uma apresentação do curso, uma apresentação das nossas disciplinas, para que você entenda melhor do que eu estou falando, o que eu quero, onde está exatamente a diferença, ok? Então, o nosso treinamento, ele tem a duração de 12 meses, um ano letivo, basicamente. Se bem que o ano letivo, né, numa escola mesmo, é 10 meses. Então, um ano, né? Um ciclo de um ano. São 12 disciplinas, são 12 assuntos que nós vamos trabalhá-los por módulos. Nós vamos trabalhar mês após o outro. Então, quando você chega, nossa primeira disciplina que nós vamos estudar, ela tem um título de O Nosso Chamado. Qual é a finalidade desse tema? Esse tema ele nos prepara para conhecer a nossa vocação no corpo de Cristo,
Entender que ministério, por exemplo, não é igual a cargo. Tem muita gente que entende o que ele faz na igreja, ele compreende, ele acha que o que ele está fazendo na igreja, o que ele está realizando como um trabalho é um cargo. E como se fosse numa empresa, né, onde você tem um cargo da faxina, o cargo da limpeza, o cargo da recepção, um cargo executivo, um cargo administrativo. Não. A igreja é o corpo de Cristo. E como as Escrituras ensinam, nós fomos colocados, inseridos nesse corpo e fazemos parte desse corpo. Ou seja, Deus nos trouxe a sua presença e Deus nos deu um ministério, Deus nos deu uma vocação. O que nós estamos fazendo no reino de Deus não é exercendo um cargo. O que nós estamos fazendo no reino de Deus é cumprindo um chamado de Deus por meio de Cristo Jesus em relação à sua igreja. Então, nós vamos entender isso de uma forma mais clara para que a nossa responsabilidade, para que a nossa visão de ministério esteja alinhado com as Escrituras, com a palavra de Deus e com o propósito de Cristo. Na segunda disciplina, na segunda matéria, o segundo tema é descubra os seus dons. Qual é a finalidade dessa matéria? É exatamente, primeiramente, nos mostrar quais são os dons presentes nas Escrituras Sagradas. A maior parte das pessoas, quando elas pensam em dons espirituais, o que vem à mente delas é o texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, onde ali são citados alguns dons, como falar em línguas, interpretação de línguas, palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, fé, discernimento de espíritos, entre outros. E ali há um total de 9 dons sendo apresentados, né? E as pessoas acreditam que esses são os dons que Deus concede à igreja, que Jesus concede à igreja. Mas vale lembrar que, atrelado à lista de 1 Coríntios, nós temos uma lista de dons em Romanos, capítulo 12. Então, você tem a primeira lista em 1 Coríntios, capítulo 12. Você tem uma segunda lista em Romanos, capítulo 12. Você tem uma terceira lista em Efésios, capítulo 4, verso 11. Se você somar, logicamente que há alguns que se repetem, né, dentro dessas listas, mas se você somar as três listas, você tem em média 20 dons. Existem mais alguns outros que estão ali espalhados, né, dentro do texto do Novo Testamento, perfazendo um total de 30 dons. Agora imagine que a você que está assistindo essa live, você que está participando aqui comigo, imagine que desses dons, Deus concedeu alguns desses dons a você. Deus concedeu algumas dessas capacidades para você poder servi-lo no reino de Deus, servi-lo na igreja. E a vontade de Deus é que você use essas capacidades espirituais que Deus lhe concedeu para a edificação do corpo de Cristo, para que vidas sejam alcançadas. Ou seja, Ele te deu, juntamente com esses dons, Ele te deu um ministério, Ele te deu uma tarefa, Ele te deu uma missão nesta vida, Ele te deu uma missão em relação a Ele, servindo a igreja. E o que acontece? É importante sabermos duas coisas. A primeira delas é que o Senhor Jesus, ele vai requerer de nós tudo aquilo que ele nos conferiu, né? 1 Coríntios ali, Paulo fala sobre um tribunal de Cristo, onde as nossas obras, os nossos feitos serão julgados, né, diante de Jesus. E ali você vai entender o seguinte, que você será cobrado ou será requerido de você aquilo que você recebeu para fazer.
Lembre-se da parábola dos talentos, onde um recebeu 5, outro 2, outro 1, e cada um foi requerido da medida que recebeu. Então lembre-se que você recebeu uma missão específica. A missão de nenhuma pessoa é igual à outra, mesmo tendo recebido os mesmos dons. Eles vão se expressar com características diferentes. E você será cobrado, você prestará contas diante de Deus da missão que você recebeu. O que eu tenho percebido ao longo desses anos todos, tanto como pastor, como professor, é de pessoas na vocação errada. Pessoas que receberam um chamado para uma determinada missão e estão executando outras. E quando isso acontece, nós temos dois grandes problemas. O primeiro é a frustração, certo? É a frustração daquele que está na vocação errada. Por quê? Imagine que você recebeu dom e o chamado para exercer o ministério de um evangelista. Você recebeu uma vocação de um evangelista. E aí, você resolve querer ser professor. Professor na escola bíblica ou professor de uma área teológica. E o seu chamado foi para evangelizar pessoas. Ou seja, os dons que Deus te deu, as capacidades que Jesus te conferiu, foi para que você saísse para fora dos portões da igreja, saísse aí pelos quatro cantos da terra, alcançando pessoas, evangelizando pessoas. Então imagine que ele te deu a capacidade para você ir nos hospitais, anunciar o evangelho e alcançar pessoas para Cristo, nas prisões, no campo missionário, pelo mundo afora, levando o evangelho, porque ele te deu a capacidade de alcançar pessoas com o evangelho. Ou seja, ele te deu a capacidade de você ganhar almas para Cristo. E aí, ao invés de você cumprir esse chamado, sair pelo mundo anunciando o evangelho, você resolve ficar dentro de uma sala de aula. Você resolve ser um professor e tentar ensinar, explicar as nuances das escrituras, tratar dos temas que a escritura aborda, e olha que são temas complexos, a Bíblia é um livro extremamente difícil. O que vai acontecer com essa pessoa? Primeiro, que por mais que ele estude, por mais que ele tenha uma formação até mesmo acadêmica, tudo que ele for fazer de certa forma no ensino, vai ter sempre aquele apelo para pregar o evangelho, para anunciar Jesus. Porque, querendo ou não, a forma como nós ministramos, a forma como nós pregamos, está muito atrelada aos dons que nós recebemos e à personalidade que nós temos. Mas boa parcela da forma como nós pregamos, ministramos, está atrelada aos dons. Então, vamos supor, eu tenho um dom, Deus me deu o dom do ensino. Então, todas as vezes que eu pregar, a minha pregação ela vai ter uma característica de ensino, uma característica educacional. De repente, tal pessoa recebeu o dom de evangelista. Ele tem um ministério do evangelista. Então, a pregação dele vai, consequentemente, fazer com que ele anuncie Jesus. Toda a mensagem dele vai levá-lo para Cristo. Aí você vai perguntar, mas todas as mensagens não precisam levar para Cristo? Sim. Porém, normalmente, aquele que tem um chamado de evangelista, a sua mensagem em si, ela já é declaradamente do início ao fim uma espécie de evangelização. É como se o público que estivesse ouvindo ele fosse composto por não cristãos, ok? Então, é importante você entender isso. Por quê? Porque se você estiver fazendo a função errada, você vai estar se frustrando e as pessoas que estarão ali sendo ministradas por você, que estarão ali com você, elas também não serão alcançadas de forma eficaz. Elas também ficarão... algo ficará em falta. Por quê? Porque não é esse o seu chamado. E é muito complicado estarmos fora
do chamado que nós recebemos. É muito complicado estarmos fora do exercício dos dons que nós recebemos, entendeu? Porque, querendo ou não, quando eu estou fazendo o que Deus não me mandou fazer, de certa forma eu estou em desobediência a Deus. Quando eu estou fazendo o que Deus não me mandou fazer, eu estou fora da vontade de Deus. É exatamente, lógico que na história de Jonas isso é muito consciente, mas Deus o envia para Nínive e ele vai para Tarsis. Ou seja, o não fazer o que Deus ordenou que fosse feito se constitui o quê? Num distanciamento, se constitui em estar fora, num desvio da vontade de Deus. E tem como você ter uma vida plena e ser feliz fora da vontade de Deus? Pode responder aí nos comentários. Não tem. Não tem como. Você pode até cair na ilusão e achar que está sendo feliz fazendo a sua própria vontade. Mas até quando você vai continuar assim? Vai chegar um momento, que é um momento ali ápice da nossa vida, em que a gente percebe, ou eu me volto para fazer a vontade de Deus, ou eu estou perdido. Você está entendendo? Então, nesta disciplina de dons espirituais, descubra os seus dons, eu vou trabalhar com você explicando sobre os dons. Eu vou te explicar sobre a função deles, são 30 dons. A gente vai fazer isso num cronograma de 4, 5 aulas. E eu vou te ajudar a descobrir, a você compreender, discernir quais são os seus dons e qual é o seu ministério. Sendo assim, o que isso vai produzir na sua vida? Vai fazer com que você já caminhe de início para aquilo que é o seu chamado. Eu olho para a minha vida e depois de todo esse tempo eu estou mais da metade da minha vida servindo ao Senhor. Eu estou a mais da metade da minha vida servindo ao Senhor. E no decorrer desse tempo, eu fui compreendendo, discernindo qual a minha função e vocação no corpo de Cristo. Se eu estivesse fazendo qualquer outra coisa que não fosse o que eu faço hoje, provavelmente eu seria um homem infeliz. Certamente eu teria perdido o foco e a visão do Senhor na minha vida. Porque, querendo ou não, quando você já está fora da vontade de Deus, quando você está fazendo algo que não é o que Deus quer que você faça, você ser arrastado para se perder no meio do caminho é muito fácil. E, na verdade, o que a Escritura diz? Que o diabo ele está como um leão, rugindo ao derredor da gente. Então, imagine, se você já é alvo do mal, quando você está na vontade de Deus, servindo a Deus. Lembre-se, Jesus mandou os discípulos atravessar o lago da Galileia. Eles, obedecendo a Jesus e servindo a Jesus, veio uma tempestade contra eles e só não os destruiu porque eles estavam na vontade de Jesus, eles estavam sob o envio de Jesus, eles estavam debaixo da vontade de Jesus. Então Jesus pôde agir em relação a eles, livrando eles. Então, se nós já somos alvos do mal, servindo e obedecendo na vontade de Deus, imagine quando você está distante, imagine quando você está fora, imagine quando você tem brechas na sua vida aonde as forças do mal podem te acertar. Elas vão te acertar em cheio, não tenha dúvida disso. Então, é muito importante na nossa jornada, na nossa trilha, na nossa caminhada, nós alinharmos o nosso chamado, alinharmos o nosso chamado com aquilo que é a vontade de Deus. Por quê? Eu já conheci muita gente, não foi pouca nesse tempo, que largou o ministério, largou o seu trabalho. Alguns ficaram exauridos, queimados espiritualmente, outros saíram da fé cristã. E por quê? Porque estavam na vocação errada. Eu conheci, uma época, um servo de Deus muito abençoado. E eu via claramente nele um chamado de um evangelista. Ele alcançava pessoas para Cristo,
ele trazia pessoas para a igreja. Para você ter ideia, ele começou numa casa, numa comunidadezinha. Ele começou numa casa e ali foi enchendo de pessoas, a ponto de, sabe, dele alcançar uma galera expressiva para Cristo. E aí o que aconteceu? De início ele queria que alguém pastoreasse, porque ele entendeu que ele não era chamado para pastorear. E aí colocaram na cabeça dele, ele se permitiu ouvir vozes externas de outras pessoas aconselhando: não, você que conquistou, você que trouxe, você que batalhou, então você tem que ser o pastor delas. Ao dar ouvido para essa voz, ele procurou alguém que pudesse ordená-lo ao ministério pastoral e achou, né? Porque isso você hoje acha, né? O que mais tem é a gente ordenando os outros sem critério nenhum. E ele foi ordenado ao ministério pastoral. Ele tentou carregar aquela comunidade por uns 2 anos depois daquilo. Ele não aguentou. Ele não foi chamado para o ministério pastoral. Não era o dom dele, não era a vocação dele. Acabou, por fim, se quebrando espiritualmente, fechou a igreja, largou o evangelho, se afastou. Nunca mais a vida dele se ordenou novamente. A coisa se tornou tão caótica que perdura até hoje. Então entenda a seriedade disso. Entenda a seriedade de saber que você precisa fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você tem que fazer aquilo que Deus te capacitou para fazer. Não tentar fazer aquilo que você acha que deve fazer, o que é bonito aos seus olhos. Porque eu vi tal pessoa e eu quero ser aquela pessoa. Não, você não é aquela pessoa, você é você. E Deus vai usar a sua vida com as coisas que Ele te deu para fazer. Ainda que seja uma coisa que aos seus olhos possa parecer muito simples. Ainda que possa ser um ministério de serviço, um ministério de... ainda que seja coisa que aos seus olhos possa parecer simples. Entenda que se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai abençoar o seu serviço, Deus vai abençoar as obras das suas mãos, e por meio da sua obediência, vidas serão transformadas, pessoas serão alcançadas. Deus poderá manifestar a glória dele na vida de outras pessoas. E você se sentirá realizado. Você se sentirá bem com você mesmo. Quando eu olho para o meu ministério, eu não sinto frustrações naquilo que eu realizo. E olha que eu já tive N fases. Lógico que quando mais novo, a gente tem aquelas vaidades, né? As paixões da mocidade, as vaidades, querer aquilo outro, ser melhor naquilo, ter a maior igreja, ter isso e aquilo. Já tive todas essas febres que muitos pastores têm, já tive todas elas. E Jesus foi fazendo com que esses véus fossem sendo rasgados, um após o outro, na minha caminhada, na minha jornada. Mas em relação a ter certeza de que eu estou fazendo o que Jesus me chamou para fazer, disso eu tenho plena convicção. Então eu tenho satisfação naquilo que eu faço, porque eu sei que eu estou fazendo como ministério, eu estou usando, pondo em prática os dons que Ele me concedeu. Então nesse treinamento você vai ser capacitado a isso. Eu vou te instruir a isso, nós vamos trabalhar juntos nisso, para que você possa alinhar o seu chamado, o seu ministério com os dons que o Senhor te deu. E aí você vai perguntar, tem como discernir isso? Claro que tem. A vontade de Deus é que você discerna, não é que você ande às cegas. A vontade de Deus é que você entenda o caminho que Ele tem para você e você ande por esse caminho. Do contrário, o caminho de Jesus não faria sentido. Do contrário, Jesus não seria o mestre que nos aponta o caminho. Você está entendendo? Faz sentido isso para você? Né? Não teria lógica. Então nós estamos trilhando um caminho com Jesus, onde é a vontade de Deus que você tenha o máximo de clareza possível, para que você possa tomar as decisões certas na sua vida. E eu quero te ajudar com isso. No terceiro módulo, nós vamos estudar sobre oração e intercessão.
Eu vou trabalhar com você e te explicar sobre o que é oração no nível pessoal, no cultivo da sua espiritualidade individual, mas também como desenvolver ministérios de oração, como criar grupos de oração, como desenvolver trabalhos de oração na sua igreja. Porque, querendo ou não, a oração ela é parte vital na nossa relação com Deus. A oração ela é parte vital no exercício do ministério cristão. A oração ela é vital no desenvolvimento de qualquer ministério dentro da igreja. A oração ela é de suma importância. Ela é o gás, ela é o combustível que sustenta, que mantém todas as coisas acesas na nossa vida, na nossa comunidade, na nossa igreja e no reino de Deus, ok? A quarta matéria nós vamos trabalhar sobre um tema chamado Compreendendo a Bíblia. E aí que eu começo a mostrar aqui as diferenças, né, entre um curso teológico e um treinamento ministerial. Lembrando que você que já fez um curso teológico, que já tem uma formação teológica, você pode fazer um treinamento ministerial com vista ao seu aperfeiçoamento ministerial, mas também você pode fazer o treinamento ministerial para quem já tem uma graduação teológica como nível de especialização. Você vai ser um formado em teologia e você vai ter uma especialização em prática ministerial, né? Porque, querendo ou não, isso que eu estou falando também faz parte do campo da teologia, que é um campo chamado de teologia prática ou prática ministerial, como alguns conhecem. Em alguns seminários, existem algumas matérias de prática ministerial, mas elas são sempre abordadas do ponto de vista mais teórico, mais te dando princípios. No Compreendendo a Bíblia, ele é muito parecido com a matéria de hermenêutica. Mas qual a diferença entre o Compreendendo a Bíblia com a hermenêutica? A hermenêutica ela é uma ciência interpretativa. Ela é uma ciência interpretativa que ela é usada em tudo aquilo que você analisa como texto, seja um texto religioso, seja um texto jurídico, seja um texto acadêmico de qualquer área científica. Tanto que em direito você estuda hermenêutica, em filosofia você estuda hermenêutica, em linguística você tem conceitos da hermenêutica, na teologia também tem. Quando você estuda hermenêutica em teologia, você absorve o quê? Os princípios que regem a interpretação do texto da Escritura, né? Princípios que foram desenvolvidos ao longo da tradição cristã. Mas ela é uma matéria muito densa. Para você ter ideia, num curso teológico, via de regra, são 2 semestres, ou seja, é 1 ano estudando sobre hermenêutica. Normalmente se divide em hermenêutica 1 e 2. Por quê? Porque você vai ter que entender que antes da interpretação cristã, você tem uma hermenêutica que é judaica, uma hermenêutica que já vem da comunidade de Israel, de como eles interpretavam o texto da Torá. Quando você olha para o Novo Testamento, por exemplo, você pega o Evangelho de Mateus, você pega o apóstolo Paulo, você pega a carta aos Hebreus, os princípios pelos quais eles estão olhando para o Antigo Testamento e elaborando o texto do Novo, são princípios da hermenêutica judaica, são princípios de interpretação judaica. A interpretação cristã ela vai começar a se desenvolver a partir do 2º, 3º, 4º século. E aí vem todo um período de história, depois vem a interpretação dos reformadores, que a maior parte da igreja protestante segue o conceito desenvolvido pelos reformadores. Então, olha o tamanho disso. E você vai aprender inúmeros princípios. Então, isso é muito complexo. O que eu fiz com essa disciplina? Eu criei, nesse tempo, nesses 20 anos de pesquisa, para mais, eu criei um caminho facilitador, onde você, nessa disciplina, eu quero pegar com você em 4, 5 aulas, levar você a compreender a Escritura por meio de 3 aspectos, de 3 colunas. Uma é observar o texto da Bíblia, ou seja, aprender a lê-lo de fato. Interpretar o texto da Bíblia, ou seja, compreender o que está sendo dito e depois aplicá-lo. Então, nesse tempo como educador, eu tenho procurado criar caminhos facilitadores
para que uma pessoa comum, para que uma pessoa que está começando, ela possa ler o texto da Bíblia, compreendê-lo, aplicá-lo, extrair os seus ensinos. Porque se você for pegar e tentar compreender os princípios hermenêuticos, isso vai levar tempo, muito tempo, e é desafiador, entendeu? Então, a proposta aqui é ser o quê? Prático. Então, eu quero te levar em pouco tempo a... Vamos fazer um hack. Nós vamos hackear esse conceito de hermenêutica que é tão longo, tão denso, tão complexo. Vamos hackeá-lo, torná-lo mais simples, mais acessível, para que você possa, em pouco tempo, você ter uma abordagem do texto com clareza. Depois disso vem a nossa quinta disciplina, né? A nossa quinta matéria, que é comunicando a palavra. E aqui é um paralelo com a homilética. O que é a homilética? É uma outra ciência, só que a homilética ela é uma ciência voltada o quê? Para o preparo e a entrega de um sermão. Então, num curso de homilética, também é um curso denso, leva em média 2 semestres, ou seja, você passa 1 ano estudando sobre esse assunto, onde você vai aprender sobre tipos de sermão, que existe o sermão textual, temático, o sermão expositivo, você vai aprender o que é uma homilia, você vai aprender sobre a construção desses textos, como se constrói os pontos, como se constrói esses tipos de sermão. É um trabalho lento, que leva-se tempo. Na nossa disciplina aqui, comunicando a palavra, eu fiz a mesma coisa, eu construí caminhos para que você possa comunicar, ou seja, pregar, falar, transmitir a mensagem de uma forma mais simples. Tanto que eu construí a grade aqui meio que entrelaçando as ideias, como se fosse uma costura. Meio que eu fui costurando aqui para que, conforme você vai aprendendo uma habilidade, desenvolvendo, você já encaixa uma outra, como se a gente estivesse montando um Lego, ou como se a gente estivesse construindo uma casa, ok? Então, você já aprendeu a interpretar a Bíblia, você já aprendeu a compreender, você já aprendeu na disciplina anterior a extrair as informações. Agora você vai o quê? Entregá-las. Então eu vou trabalhar com você a melhor forma de comunicar, como falar, seja de um púlpito, seja numa reunião numa casa, seja numa praça pública, seja num ônibus. Comunicar, tornar a comunicação do Evangelho simples, clara, direta, objetiva, mas ao mesmo tempo profunda, esclarecedora, transformadora na consciência das pessoas. E existem caminhos que podem nos facilitar isso. E eu quero te entregar isso dentro desse treinamento. Depois, na nossa sexta disciplina, nós vamos estudar sobre evangelismo. De uma forma mais prática, entender como nós podemos comunicar o Evangelho, entender como nós podemos levar pessoas a Cristo de uma forma mais prática, mais eficaz. Levar pessoas a Cristo construindo pontes de relacionamento, entendermos a mente das pessoas no nosso tempo, porque não eu até na live anterior que eu tive o problema, eu usei o exemplo, né? Não há nada errado em você abrir a Bíblia no meio de uma praça e começar a pregar em praça pública. Eu cresci ouvindo isso, já fiz isso dentro do trem, já fiz isso em lugares públicos, mas o que a gente está pensando aqui é em alcance. O que talvez seja mais eficaz? Você falar para um grande público desconhecido, ou você gerar uma ponte com alguém, gerar um espaço de confiança, aonde quando você for transmitir a mensagem, a pessoa ela esteja com ouvidos e coração aberto para receber o que você tem a dizer. O que será mais eficaz? Então, nós precisamos entender que dentro do tempo, do momento histórico que nós estamos vivendo, precisamos construir e desenvolver e trabalhar estratégias. Estratégias essas que não são novas. Você vai ver isso em Jesus, você vai ver isso em Paulo, mas estratégias que normalmente
nós não nos atemos, não prestamos atenção. Então nós vamos desenvolver isso, aprender sobre isso, pôr em prática isso. Nós vamos aprender a criar grupos de evangelismo em nossas igrejas, exatamente para fazer com que o reino de Deus seja manifesto. Depois, a 8ª disciplina é o discipulado. É muito importante. Discipulado é algo fundamental, é base na vida cristã. Como eu disse no passado, alguém era enviado para um seminário teológico há um século atrás, quando alguém ia, e ele ia receber o preparo acadêmico. Por quê? Porque toda a base dele já estava construída. Vamos dizer que de uma casa, a teologia era basicamente o acabamento, era o que iria dar a capacitação intelectual para que ele pudesse produzir teologia, para que ele pudesse ser um pregador e um orador eficaz, entendeu? Mas todo o resto havia sido construído na sua vida, com a sua igreja, com o seu pastor, por meio do discipulado. E a gente vê que hoje em dia o discipulado ele é algo que parece ser distante. Graças a Deus algumas igrejas estão retornando esse caminho de discipular pessoas, de entender que precisamos construir bases sólidas na vida das pessoas, né? Algumas pessoas perguntam se na minha comunidade tem curso teológico. Basicamente não, porque dentro da maior parte dos cursos teológicos, eles estão voltados para quê? Para explicar alguma coisa de prática ministerial, de teologia sistemática e de Bíblia. O discipulado na nossa comunidade funciona assim. Os primeiros 6 meses, o primeiro semestre, você estuda sobre temas da fé cristã, que são os mais básicos, mais fundamentais. Depois nós passamos por um outro processo, que é o de entender as doutrinas, doutrina de Cristo, doutrina da Bíblia, entender essas doutrinas. E depois passamos por um outro período onde nós estudamos os livros da Bíblia, basicamente, de uma forma panorâmica, né, mas um por um. Então o que acontece? Quando a gente fecha o nosso ciclo, que é um ciclo de 2 anos, né, da nossa escola bíblica, isso é a nossa escola bíblica. Nós já fechamos com a pessoa, ela já entendeu sobre bases da fé cristã, sobre teologia sistemática, as doutrinas, e sobre a Bíblia. Esse é o discipulado. Essa é a parte estrutural. Depois, os outros treinamentos visam agregar outras coisas, entendeu? Então, você vai aprender a discipular pessoas. Você vai aprender não somente a ganhar pessoas para Cristo, mas instruí-las, a mentoreá-las, a direcioná-las, ok? Depois vem a nossa 8ª matéria, que é aconselhamento. E essa é uma das disciplinas que eu acredito serem... todas são importantes, mas no contexto de igreja, de mundo que a gente vive hoje, o aconselhamento ele é de suma importância. Até porque eu tenho percebido ao longo dos anos o seguinte, que as pessoas jogam aconselhamento nas mãos do pastor. Parece que o único que deve aconselhar, o único que pode aconselhar é o pastor. Esse é um problema do pastor. Tem um problema tal, joga para o pastor. E aí o que você vai pegando? Os pastores, ao longo dos anos, dentro do trabalho de aconselhamento pastoral, eles vão se desgastando. Por quê? Porque, primeiro, a maior parte dos pastores, eles cuidam dos outros, mas não tem quem cuide deles. Eles discipulam e mentoriam outras pessoas, mas não tem quem os discipule e quem os mentoreie. Ou seja, eles exercem cuidados para os outros, para com a vida dos outros, mas não tem quem cuide da vida dele. Mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Ele vai quebrar. E é o que acontece com muitos pastores. Ele quebra. Em alguma área da vida dele, ele quebra drasticamente. E é por isso que ao longo desses últimos anos, principalmente nessa última década, de 2013 para cá, o número de pastores que se suicidam no mundo tem sido uma crescente constante. Porque eles se quebram a tal ponto de não saber
de perder as esperanças da própria vida. O ideal era termos um ministério de aconselhamento, porque aconselhamento não é somente uma missão do pastor. Aconselhar é um ministério a qual existem pessoas que Deus capacita e concedem a elas dons, a qual ela pode atuar nessas áreas, e elas devem atuar nessas áreas, mas precisam também receber o quê? Treinamento, porque aconselhamento está ali em você ouvir pessoas, e está em você discernir, em você procurar ajudá-las, visando a restauração das pessoas. Hoje nós temos uma igreja altamente adoecida, nós temos pessoas em conflitos e crises por todos os lados, nós temos pessoas precisando de outras. E tentar achar que isso é uma função só do pastor e sobrecarregá-lo com isso, torna-se algo muito perigoso. Então entenda que o aconselhamento ele é de suma importância. Nessa matéria aqui, nessa disciplina, eu vou trabalhar com vocês os princípios do aconselhamento, de como ouvir, de como atender. Pelo menos se você não conseguir inicialmente, né, como eu disse, ela é uma matéria densa também, mas você vai conseguir pelo menos fazer uma triagem, você vai conseguir pelo menos lidar com algumas situações em que já vão ajudar em muito a vida do outro, já vão melhorar em muito a caminhada da outra pessoa. Nós precisamos de conselheiros em todas as áreas da comunidade, pessoas que possam trabalhar com casais, pessoas que possam trabalhar somente com as mulheres, com os homens, com os jovens e com as crianças. Na live anterior eu disse que hoje nós já temos crianças quebradas, nós já temos crianças com seus 7, 8 anos que estão com o seu lar devastado, destruído, que elas estão emocionalmente fragilizadas, adoecidas. Nossas crianças são tão inteligentes, conseguem dominar rapidamente, com poucos anos de vida, tecnologias como um smartphone, como um tablet, como um notebook, como um videogame, mas elas não estão preparadas para lidar com as demandas da vida, e quando elas chegam na adolescência, elas já estão totalmente saturadas, moídas e precisando de pessoas que as acolham. Nós estamos numa sociedade onde essa sociedade ela vai tentar sempre tirar os nossos jovens da presença de Deus a todo custo, com conceitos, com ideias, com cosmovisões. E será que nós vamos permitir que as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos netos, as pessoas que nós amamos, sejam devastadas, sejam levadas por essa onda de tanta caoticidade? Não, precisamos cuidar delas, guiá-las, direcioná-las, instruí-las. E o aconselhamento é um caminho de suma importância no processo de direcionamento, de mentoria, de cura, de terapia, de restauração. Após essa matéria, nós vamos para a 9ª matéria, que é o chama-se Cuidando de Pessoas. Como o aconselhamento ele é algo denso, e o aconselhamento é algo que, via de regra, nós começamos ele no gabinete, né? Numa sala, num espaço próprio, nós começamos, vamos dizer assim, no institucional. E cuidar de pessoas vai para além das 4 paredes da igreja, vai para além do institucional. Cuidar de pessoas deve nos levar ao cuidado delas aonde elas estão. Nessa disciplina você vai aprender alguns conceitos de capelania. Não é um curso de capelania, né? Nós temos até outros cursos, até recomendo para você, quem quer fazer capelania, conhecer, recomendo a você o curso da Kairos. Ela é sediada em Jundiaí, mas ela tem uma extensão aqui em Francisco Morato. Recomendo o curso da Kairos. Mas você vai aprender aqui nesse treinamento a lidar com pessoas que estão doentes ou em estado terminal,
lidar com pessoas em situação de aprisionamento, conviver, cuidar de pessoas no ambiente onde elas estão. O cuidado não começa, o cuidado pode muitas vezes começar, existem duas formas, ou o cuidado ele começa na igreja, para onde a pessoa vive, para o contexto da pessoa, ou algumas vezes o cuidado começa no contexto onde a pessoa está, para depois chegar na igreja. Teve muitas pessoas que eu conheci e comecei a cuidar delas porque eu as conheci na igreja e comecei a trabalhar com elas da igreja para a vida pessoal delas. Mas muito, talvez a grande maioria, foi o inverso. Foi do lar delas, foi do contexto delas para a igreja. Então, aprender a cuidar de pessoas, aprender a lidar com as necessidades pessoais é de suma importância. Na nossa 10ª disciplina, nós vamos falar sobre resolução de conflitos. Quem é que não enfrenta conflitos na vida? A começar dos seus próprios conflitos, dos conflitos pessoais, a começar das suas próprias lutas interiores. Nessa disciplina nós vamos aprender sobre um tema chamado inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É como eu aprendo a lidar com os meus próprios sentimentos, como eu lido com as minhas frustrações, como eu lido comigo. Por quê? Porque não tem como eu cuidar de pessoas e querer promover o bem na vida dos outros se eu não estiver bem comigo mesmo, se eu não estiver em paz comigo mesmo, se eu não estiver ok comigo. Então, o primeiro lugar que precisa de cuidado é a minha própria vida. O primeiro lugar que precisa de cuidado é a sua própria vida. Antes de cuidar do outro, cuide de si mesmo. E aí nós vamos aprender sobre inteligência emocional, e a inteligência emocional fala exatamente disso, de como nós lidamos com as nossas emoções, como a gente lidar com os nossos medos, frustrações, porque querendo ou não, as pessoas conhecem você, as pessoas me conhecem, as pessoas nos conhecem pela forma como nós lidamos com as nossas emoções. É como a gente lida com a nossa própria vida que se torna o cartão de visita e o espelho pelo qual as pessoas nos veem. As lentes, aliás, pelas quais as pessoas nos enxergam, entendeu? Depois, dentro dessa disciplina, a gente vai aprender sobre inteligência social, que é como eu lido com as emoções do outro, como eu lido com os problemas, os conflitos. Quantas pessoas não estão aqui num departamento, numa situação de liderança na igreja, ou até mesmo fora, até no ambiente de trabalho, você tem um líder, o líder ele dá uma determinada direção, e aí você tem sempre um ou outro dentro daquele grupo que não aceita aquela liderança, que não aceita aquela direção, que se contrapõe e tornam as coisas conflituosas. Como lidar com isso? Como lidar com esse tipo de situação? Nessa disciplina você vai aprender a lidar com tudo isso. Em 11º, nós vamos falar sobre ação social, sobre justiça social. Não se engane, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre justiça social. O tema da justiça social é um tema que permeia toda a Escritura. Entenda você que Deus destruiu algumas nações por conta de cometerem injustiças para com os necessitados. Quando você olha para a cidade de Sodoma e Gomorra na Bíblia, e você lê apenas o livro de Gênesis, você acha que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, né? Aparentemente, numa primeira leitura, parece que a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da sua imoralidade sexual, por causa da sua promiscuidade, por causa desse estilo de vida libertino. Mas quando você lê o livro de Ezequiel, Deus fala para o profeta o real motivo pelo qual essas cidades foram destruídas. E Deus diz para o profeta Ezequiel que Sodoma e Gomorra foi destruído por causa do orgulho e porque virou as costas para o necessitado. Porque haviam pessoas com necessidades, que tinham fome, e eles eram uma cidade rica e não eram capazes de sentir a dor do faminto, de sentir a dor daquele que tem necessidade e se mover para ajudá-lo. Então, esse é um tema importante.
aliás, fundamental, posso dizer isso, fundamental dentro das Escrituras. E assim como Deus cobrou a cidade de Sodoma e Gomorra, pode ter certeza que a nossa igreja brasileira, ela também prestará contas do que nós fazemos. Nós somos a igreja no Brasil é uma igreja que mais arrecada dinheiro no mundo. Estamos talvez atrás dos Estados Unidos e talvez, acho que só dos Estados Unidos. Então somos uma das que mais arrecada dinheiro no mundo. E para onde esse dinheiro reverte? Porque ainda existe tanta injustiça, tantas necessidades. Então, vamos entender um pouco sobre isso, como desenvolver trabalhos sociais na nossa comunidade. Lembre-se, tudo visa a prática, visa o fazer. E a última disciplina, né, a 12ª, a qual a gente encerra o treinamento, é chamado de vida cristã. É onde nós vamos aprender a desenvolver, a conhecer a vida cristã, a teologia da espiritualidade, aprender a desenvolver disciplinas espirituais. Lembre-se que a vontade de Deus é que nós sejamos uma árvore frutífera. Mas para que a gente seja uma árvore saudável, é preciso que as nossas raízes sejam profundas. A árvore que tem raízes profundas, ela tem um tronco saudável, ela tem folhas bem mais verdejantes e ela tem frutos muito mais saborosos e abundantes. É essa árvore que Deus quer que sejamos. É essa árvore que Ele quer forjar em nós. E para isso, a gente vai precisar conhecer o caminho da intimidade, do relacionamento, da vida com Deus. E essa disciplina vai nos levar a essa prática, a cultivar uma vida mais profunda e mais íntima com Deus. Então essas são as nossas disciplinas, e aí você entende que diferente de outros cursos, a nossa proposta não é ser melhor ou nem pior, mas é aplicar o treinamento TFM, o treinamento de formação ministerial, ele visa ser mais específico naquilo que nós vamos fazer. Visa, como eu disse, a prática. Isso não impede de você estudar teologia, construir, muito pelo contrário. Eu sou um teólogo, eu amo a pesquisa, eu estou envolvido com a pesquisa desde os meus 19, 20 anos. Então, mas eu entendo que no dia a dia da igreja eu tenho que realizar as coisas, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que servir a Deus servindo o meu próximo, né? Então, a proposta do TFM, o que eu tenho nessa proposta, né, é pegar todo esse meu tempo de exercício ministerial e colocar em suas mãos, te ensinar a fazer o que eu tenho feito ao longo da minha jornada. Hoje, com maior facilidade do que eu encontrei na minha trilha, porque eu tive que começar muita coisa do zero, aprender, testar muita coisa não dá muito certo, rever os meus conceitos, alinhar minha filosofia de ministério. E aqui não, aqui você já vai ter aquilo que eu fui desenvolvendo ao longo de 2 décadas, você vai ter dentro desse treinamento, ok? Bom, qual é a data? Bom, nós vamos começar agora nessa semana, foi por isso que eu fiz essa live aqui, essa live de aquecimento, essa live de apresentação também do curso. Então eu vou começar, eu tenho 2 turmas, né? Fiz 2 turmas porque eu tenho pessoas que elas podem estar num dia, tem pessoas que têm disponibilidade em um outro dia. Então, vai ser às terças e quartas-feiras. Então eu tenho uma turma que prefere fazer de terça, outra que prefere fazer de quarta. O que você que quiser fazer o treinamento pode escolher. Essas turmas, elas serão às 19h30. Eu vou estar trabalhando com vocês das 19h30 até umas 21h10, 21h15, trabalhando, e você viu que são assuntos densos,
mas que eu vou procurar inserir em vocês de uma maneira que vocês consigam não só captar, mas que vocês possam colocar em prática. Tem gente, se você trabalha um dia sim, um dia não, né? E de repente você escolheu a terça, mas você fala, vai ter terça que eu vou estar, terça que eu não vou estar, você pode fazer no outro dia, porque as duas salas elas vão começar juntas e vão terminar juntas. Lembrando, depois que eu começar, eu tenho feito toda uma divulgação do TFM até aqui. Você tem o prazo de entrar até o final deste mês. Depois eu vou fechar essas vagas e eu só vou abrir novas vagas ano que vem. Por quê? Porque o meu intuito aqui não é fazer um curso rotativo. Eu quero pegar você aonde você está na sua caminhada e te levar de um nível a outro ministerialmente falando. Eu quero pegar você numa base, te colocar uma base e te levar. E para isso, eu preciso que todos comecem juntos e terminem juntos, né? Então, as vagas são só até esse mês de maio, depois fechei e aí só ano que vem, tá? E aí eu tenho outros cursos online e aí esse sim eu vou estar divulgando, tá? Então, são 2 turmas, terças e quartas-feiras, ou você escolhe na terça ou você escolhe na quarta, às 19h30. Onde vai ser? Vai ser na comunidade, onde eu sirvo como ministro, a comunidade cristã Novo Caminho, em Francisco Morato. Fica no bairro do Recanto Regina. Alguns chamam de Recanto Feliz, outros de Recanto Regina, mas ali basicamente é Recanto Regina mesmo, né? Basicamente a gente está atrás da escola do Recanto Regina, a escola Isabel Lupinhais Romera Rian. O endereço é Rua San Martinez, número 79. Eu vou deixar aqui na edição do vídeo, eu vou colocar o meu zap, você pode estar entrando em contato comigo. E o valor, eu escolhi um valor que não fosse muito alto, mas um valor também que não desmerecesse todo esse trabalho, porque querendo ou não, como eu disse, eu tive um trabalho em desenvolver isso ao longo de 2 décadas e esse é um curso que você tem o seu material didático, você vai ter ele, você vai estar fazendo as aulas, eu vou estar criando um grupo e vou estar complementando as ideias, entendeu? Então, eu procurei um valor que não fosse muito alto, um valor que fosse acessível. Escolhi o valor de R$70, a mensalidade de R$70 por mês, ou seja, você vai fazer 12 meses, cada mês esse valor de mensalidade, ok? Como palavra final, eu quero deixar para vocês uma leitura em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, onde o apóstolo Paulo ele diz para Timóteo o seguinte, ele diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o conselho de Paulo para Timóteo, para que ele possa se tornar um obreiro aprovado. A palavra aprovado aqui no grego é dokimos. Dokimos era um termo usado também por aqueles que cunhavam moedas, por aqueles que analisavam moedas, né? Era um termo, vamos dizer assim, usado no mercado financeiro da Grécia Antiga. Então, quando alguém levava uma moeda de ouro ou prata, e aí no banco alguém ia avaliar, né? Alguém ia avaliar aquela moeda, ele testava ela para ver se era de ouro puro, para ver se era de uma prata pura. Então ele fazia alguns testes, alguns exames. Uma delas era submeter algumas dessas peças ao calor. Depois que ela era submetida a vários testes, caso ela fosse uma peça de valor, ele diria para a pessoa: essa peça é dokimos. Ela foi testada, ela foi verificada, ela foi colocada no fogo, ela foi provada e ela se manteve intacta, ela se manteve íntegra, ela se manteve fiel, ela se manteve pura. E aí ele usava a palavra dokimos, aprovado.
Quando o material não era puro, ou uma prata, um ouro que não fosse puro, tivesse impurezas, depois de testado, ele dizia: esta peça é adóquimos, ela não está aprovada, ela foi testada, ela foi trabalhada, ela foi averiguada, ela foi verificada, mas ela não está aprovada, ela não passou no teste. Paulo usa essa palavra para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado. E ele usa o termo dóquimos. Ele está dizendo: Timóteo, procure apresentar-se a Deus como alguém que foi testado, como alguém que foi verificado, como alguém que foi passado pelo fogo, como alguém que foi avaliado de todos os lados e de todas as maneiras. E a única palavra que tem a dizer sobre você é: foi aprovado nestes testes. E aí Paulo diz: apresente-se a Deus como um obreiro dóquimos, testado, averiguado, verificado, confirmado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. Deixo vocês com essa reflexão final. Te convido para o TFM, Treinamento de Formação Ministerial, e que Deus abençoe você que tirou um tempinho aí para me ouvir, para ouvir sobre a apresentação desse curso. Para você que já está inscrito e vai participar, isso aqui já foi uma live de aquecimento, a gente esquentar as turbinas para a gente decolar nas aulas. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por tua bondade e graça, te bendigo por esse tempo, pela vida dos teus filhos, peço a tua bênção sobre cada um deles, que o Senhor lhes conceda um fim de semana, um fim de tarde, em paz debaixo da tua graça, que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você em Cristo, um forte abraço. Até mais.